essa é a primeira de uma sequência de sete lives que a gente vai falar sobre transição de carreira, cara, um assunto que é bem pertinente, ainda mais nos tempos atuais que a gente está passando, muita dúvida ou não, enfim, empreender ou não. E aí, essa primeira live, tenho a honra de ter o Luiz como convidado, que é um grande amigo meu, e está me dando essa honra aí, oportunidade de trocar uma ideia, da gente conversar, falar um pouco da experiência de cada um, falar um pouco da experiência dele. Obrigado, cara. Valeu aí, Luiz, por esse... A gente estar junto aí, trocar essa ideia e poder... acho que a gente vai trazer um assunto bacana aí, trazer conteúdo legal, trazer informação bacana aí para quem achar que faz sentido aí, cara, essa questão de transição de carreira, enfim, conhecer um pouco mais do mundo corporativo, das nuances, diferentes áreas, enfim, vamos, ao longo dessa live, vamos falar bastante sobre isso aí, cara. Você fala um pouco de você, cara. Você tá em Curitiba, né? Cara, tô aqui em Curitiba, tá um baita de um frio. Tô com um aquecedor aqui na minha perna para ficar mais quentinho. Moro aqui há algum tempo, né? Somos aí de Londrina, mas moro aqui já tem um tempinho, já tô acostumado. Nessa época do ano não adianta. Já rodou bastante também, né? Eu também, as cidades. Isso também é um ponto que a gente vai tratar aí, né, cara? Que acho que é bacana falar aí para o pessoal que acompanhar aí, enfim, a carreira, né, quando você está disposto a crescer na sua carreira, independente de qual seja o segmento. Mas você também tem que, muitas vezes, abrir mão de... Tudo você tem, na verdade, tem um equilíbrio, tem que abrir mão de alguma coisa, tomar decisão para seguir para outra. Então, a gente teve aí, tanto você quanto eu também, a gente teve decisões em que a gente abriu mão de sair da nossa cidade natal, seja para estudar, seja para fazer curso, e também para trabalhar, né? Já passando por várias cidades, né, cara? É legal falar também que a gente começou lá em Londrina, né? Só para bem breve aí, a gente fez engenharia elétrica, né, cara? Telecom. Você terminou o curso e acabou se formando lá em Santa Rita, né? No Inatel. E aí, depois de lá, cara, a gente foi... conta aí um pouco aí, cara. Que a gente é bem parecido no nosso começo de carreira e depois a gente... A gente foi uma trilha bem, na verdade foi idêntica no começo, né? Foi. Eu comecei um aninho antes, né? Então me formei um aninho antes. Tive a oportunidade de fazer a segunda mudança, né? A primeira mudança foi ter ido para Minas estudar. A segunda mudança foi aproveitar uma oportunidade em Florianópolis. Então saí lá de Minas, passei um tempo em Londrina, fui para Florianópolis para entrar como trainee na antiga Brasil Telecom. E apesar de eu ter me formado em engenharia, né? Também foi numa área um pouquinho diferente, né? Uma área mais com viés comercial, de atendimento ao cliente, e foi muito bacana, né? Foi muito bacana. E logo na sequência, com menos de um ano de empresa, eu tive a oportunidade de te indicar para o mesmo programa, né? E aí a gente descobriu exatamente a mesma trilha. Só que daí deu errado, porque quando você foi para Florianópolis, eu tive que me mudar para Chapecó para ser efetivado na empresa. Lembra? Cara, isso é engraçado, lembro, cara, que assim, é um processo que passa de todo mundo, né? Principalmente da nossa geração, atual também, que é aquela coisa, né? Você com 17 anos, você tem que tomar uma decisão ferrenha na vida. Pô, você tem a maturidade de uma pessoa de 17 anos, né? Hoje, quando a gente olha para trás, a gente fala, caramba, você tem que tomar essa decisão que, por muitas vezes, vai trilhar pro resto da sua vida a profissão que você escolher. Mas a gente foi feliz, acho que no sentido de escolher a engenharia, né? Que não é o caso a gente também entrar nesse detalhe, mas acho bacana só comentar porque a engenharia, seja ela elétrica que a gente fez, ou outras engenharias, ela tem as dificuldades, todo mundo sabe a dificuldade que é o curso, né, cara, é puxado pra caramba, só que ela te dá um leque bacana depois que você se forma, né, você pode trabalhar nas áreas técnicas, várias áreas, e abre um leque. E aí eu tava dizendo que a gente saiu da faculdade, tinha um programa de trainee, né, era a grande oportunidade, até hoje penso, né, mas a grande oportunidade de você ingressar no mercado de trabalho. A gente saía com a cabeça 100% e vamos ter que trabalhar numa empresa, de preferência uma grande empresa. E os programas de trainees ofereciam isso, as grandes empresas com programas mais estruturados. E aí foi aí quando você foi para a Brasil Telecom no programa, e eu, um ano depois, eu fui também no mesmo programa, só que daí você já tinha sido efetivado e já tinha mudado de novo, né? Tinha feito a primeira mudança lá, né? Mas acho legal você falar que a gente tem que ter a maturidade de escolher uma profissão com 17 anos. Não sei nem se é uma profissão, né? Acho que a gente tem que escolher mais primeiro um rumo, né? Porque eu, particularmente, contando da minha história, né? Engenheiro formado, mas não trabalhava com engenharia especificamente, trabalhava com atendimento ao cliente, comercial, e ali eu fui descobrir que o que eu gostava era de tocar projeto, né? Não tinha a menor experiência em projeto, e fui aprendendo na prática.
E foi quando eu achei, assim, meio que um chamado, né? Eu falei, nossa, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. E quando eu fui buscar as minhas especializações, as minhas formações daí para complementar essa engenharia que eu tinha escolhido lá atrás, né? Então foi um momento, assim, que eu comecei a descobrir o que eu queria e fui complementando isso com uma formação acadêmica para que eu pudesse atuar de uma forma mais forte nisso que eu queria. Então, não necessariamente com 17 anos você vai definir o teu futuro pro resto da vida. Você vai definir os teus primeiros passos, né? Então tem que ter, sim, uma maturidade nessa primeira escolha, mas depois você pode ir complementando. É exatamente o que acontece, cara, nessa linha. Muitas vezes a gente vê, cara, tem um índice alto pra caramba da pessoa que entra com 17, 18 anos na faculdade, faz 6 meses, faz um ano, faz 2, às vezes chega a fazer 2, 3 anos de um curso e desiste, cara. Fala, pô, não era isso que eu queria, e fica naquela dúvida. Então, assim, tudo isso passa da base, né? Seja do meio que ela familiar, da região, enfim, do meio que ela convive, e de como ela teve essa base, que pode trilhar esse primeiro passo um pouco menos traumático, ou se já entra totalmente perdido. A grande maioria acaba entrando totalmente perdido, né, cara? Às vezes a gente pensa que a grande maioria já decide com 17 anos, como você falou, um rumo, e depois ali se forma e vai adaptando, mas, cara, muita gente já entra perdido, né, cara? E aí faz 1, 2 cursos, isso sem falar quem tem oportunidade de entrar e fazer um curso. Tem muita gente também que não tem nem essa oportunidade, já vai para o mercado de trabalho, já pela necessidade. Mas falando um pouco em relação a essa questão de você ter esse rumo e depois você se especializando, né, e achando, você foi achando que você tem mais afinidade, o que você conseguiu, porque na verdade a gente entra totalmente cru, né, cara, numa grande empresa, né, num programa de trainee você vai aprendendo, o programa de trainee tem essa finalidade. E dentro aí você começa a ver um universo, cara, quando você sai da faculdade, né. É um universo, cara, é totalmente diferente, é aí que você vai começando a trilhar. No teu caso, você saiu da comercial, né, que o nosso programa, que a gente entrou lá, era focado na área comercial, engenharia e tal, mas você rodava as áreas, mas era mais focado na comercial. E aí, você saiu desse viés comercial um pouco, conta aí. Então, eu tive esse privilégio de me achar, né, de encontrar uma coisa que eu gostava muito dentro do que eu fazia. A gente liderava projetos também ali na comercial, né, naquela coisa que liderava implantações também. Fui buscar uma formação, né, então fui estudar para ter um pouco mais de base acadêmica, um pouco mais de conhecimento na área, e consegui fazer essa transição, né. Além disso, eu aproveitei também várias oportunidades que eu tive dentro da própria Brasil Telecom na época, né? Então, morei praticamente em Santa Catarina inteira, cada vez podendo dar um passo conforme as oportunidades aconteciam, e até vim parar aqui em Curitiba, depois de 5 anos em Santa Catarina, vim parar aqui em Curitiba ainda pela Brasil Telecom. E aí aqui em Curitiba eu consegui fazer essa migração, né? Consegui fazer essa migração, então, para a área de projetos, mas depois de fazer um MBA, depois de buscar uma certificação internacional, aí consegui fazer essa migração. Então, me preparei e consegui efetivamente mudar de área, né? Foi como se eu digo lá que em 2009 eu fiz a minha primeira transição de carreira, porque eu basicamente tive que recomeçar numa outra área, né? E nesse momento eu dei um passo para trás, né? Eu queria fazer a mudança de área, então financeiramente, profissionalmente, eu tive que dar um passo para trás. Eu tinha uma posição de consultor sênior aqui e tive que dar um passo para trás para analista pleno. Por quê? Porque eu realmente precisava começar a construir de novo essa nova carreira. Cara, esse ponto que você falou, cara, acho que é um gancho legal o seguinte, antes dessa de 2009, esse passo para trás, ou passo para o lado, que seja, que você comentou que isso aí acontece muito. É importante também que você tem que tomar essa decisão em certos momentos da sua escolha. Mas é legal quando você falou dentro da Brasil Telecom, por exemplo, que você teve oportunidades, né, que foi saindo de uma cidade para outra e tal, mas na verdade a oportunidade ela não cai no colo, né, Luiz? Mesmo no começo de carreira, a oportunidade você tem que cavar ela, cara. Cavar no sentido, tem que estar atento. Primeira coisa, tem que saber o que você quer dentro daquela companhia ou até para os próximos passos na carreira, né? Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, isso é importante que você falou, pô, você teve trilhou ali as oportunidades, mas é porque você cavou também, né? Mas daí, continuando, você foi ali, 2009, esse passo para trás, que você decidiu mudar de carreira e estudar, ir atrás de novas habilidades, para ter competências para ir para uma nova carreira, que acontece também, cara. Você dá um passo para trás, mas você já sabe aonde você quer chegar. Exatamente. Eu tinha 5 anos de experiência numa área que era diferente da que eu queria e precisava realmente começar a me provar numa nova área, né? E quando eu dei esse passo para trás, fiquei ainda no mercado de telecom por mais um ano, numa startup aqui em Curitiba.
E aí chegou uma hora também que o mercado telecom, para mim, não era mais o que me chamava atenção. Então eu falei, puxa, agora eu preciso dar mais uma mudança, né? E mudei de mercado, fui para a indústria eletrônica. Nesse momento foi um passo para o lado, basicamente assim, em termos financeiros, em termos de carreira, eu mantive praticamente a mesma posição que eu tinha atingido. E aí foi quando a surpresa aconteceu e talvez o payback dessa primeira mudança aconteceu, né? Foi quando o Boticário, que é a empresa que eu estou até hoje, né? Em 2011, o Boticário que me encontrou. O Boticário que me achou, o Boticário que eu não estava procurando, eu estava tranquilo onde eu estava relativamente satisfeito e recebi uma proposta de ir para o Boticário. Claro, fiz uma entrevista, conversei com bastante gente, mas fui encontrado pelo Boticário. E aí foi um grande passo que eu dei para frente na minha carreira, né? Aí realmente, como eu estava na área de projetos, era o que eu gostava, era o que eu queria fazer por um bom tempo, ainda tive esse retorno aí do meu investimento de ainda ser chamado para o Boticário para tocar o maior projeto da história do Grupo Boticário, que foi uma construção de 2 fábricas e 2 CDs ao mesmo tempo em 4 lugares diferentes e com orçamento de mais de 700 milhões de reais na época. Então, esse foi um momento assim muito desafiador, né? Foi um momento bastante desafiador, porque eu fiz mais um movimento, mais uma transição, mais uma troca de empresa, cheguei numa realidade nova e assumir uma responsabilidade absurda, né, de liderar um projeto desse tamanho. Então, mas isso que você colocou, por exemplo, de quando que você foi achado, né, entre aspas, ali, pelo grupo, mas é aquele ponto, né? Se você não tivesse preparado, isso com certeza não ia acontecer. E não parei, né? E também não parei de me preparar, né? Quando eu migrei para o Boticário, coincidiu de eu começar o meu mestrado em projetos. Então, poderia falar, puxa, acabei de mudar de empresa, vou pausar o meu mestrado aqui, vou deixar 2 anos para frente, mas, puxa, esse era um sonho que eu tinha, né? Era uma vontade que eu tinha de fazer o mestrado, e apesar de estar assumindo aquele projeto gigante, eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito de conseguir equilibrar essas 2 cargas e levar os 2 ao mesmo tempo. E para mim foi muito gratificante eu ter feito isso, porque realmente o meu mestrado também, ele durou de 2011 a 2014, que foi exatamente a duração do projeto. Então, quando eu terminei em 2014, quando cheguei naquela virada do ano para 2015, eu falei, puxa, é uma realização uma sensação de realização em duplicidade, né? Porque eu tinha terminado 2 coisas muito bacanas, o projeto e o mestrado. E não parei de me mexer em nenhum momento, sempre preparando os próximos passos. Cara, esse que é o ponto, né, que acontece, que muitas vezes as pessoas elas não conseguem ter essa clareza, né, de que você não pode parar nunca de se preparar. Independente do cargo, da função que você está, independente de qual próximo passo que você queira dar, cara, isso aí você não pode deixar de se preparar, né, jamais, ainda mais nos tempos atuais, cara, isso aí é primordial. No meu caso, por exemplo, também em relação ao Brasil Telecom, na área comercial, a engenharia comercial que a gente passou, a gente fez o job rotation lá, e aí também efetivado na área comercial, só que a minha diferença é que daí eu fui para outra cidade, fui para Joinville, né, naquela época. Ali, por exemplo, eu já tinha eu tenho um perfil totalmente diferente do seu, né? E isso daí, cara, é muito legal, porque assim, a experiência que a gente teve no começo foi parecida, né, faculdade e tal, e depois a trilhar o caminho, cada um trilhando o seu diferente, só que uma coisa que qualquer setor que a gente passou, que a gente não deixou de trazer a bagagem do setor da área anterior, né? Eu gostei muito, gosto até hoje, para mim, mesmo essa área comercial, negócio, business e tal, e fui me desenvolvendo, saí da Brasil Telecom, fui para uma empresa totalmente diferente, né, cara, de setor primário, cara, de gases industriais e tal, no Paraná, daí voltei para o Paraná, aí depois saí, cara, em outra empresa de setor primário também, mas de bioenergia, combustíveis que eu tô hoje, e sempre focado nessa área comercial, e nesses meio tempo também me preparando. Só que, assim, normalmente os preparos que a gente faz, igual a gente fez MBA, a gente chegou até a fazer um MBA junto, né? Enfim, é de uma maneira, entre aspas, mais tradicional, né? Naquela época não tinha tanta coisa para você fazer diferente, mas mesmo assim agregou muito. No teu caso, por exemplo, você tá hoje, né? Hoje você ainda tá no grupo, você tá no setor, cara, um nicho varejo, vamos dizer assim. Só que, na verdade, tem totalmente relação com o que você começou lá, né? Sim. Trilhou na tecnologia ali e tal, mas, cara, é isso. Toda a bagagem que você trouxe, pô, você nunca deixa de usar, né, cara? Não, e como eu cheguei até hoje também tem umas histórias bacanas, né? Então, assim, eu apesar de eu estar fazendo um mestrado, de eu estar numa área de projetos, de estar fazendo o que eu gostava, quando estava terminando o projeto da Bahia, o projeto de expansão do Boticário, eu ia ter 2 opções. Eu podia continuar na área de projetos, tocar projetos de diferentes naturezas, projetos de TI, projetos de linhas de negócio, projetos de produto,
e continuar uma formação generalista, ou eu podia procurar alguma coisa mais especialista. E eu achava que eu estava num momento um pouco generalista demais. E eu achei a logística como um caminho que eu gostaria de trilhar. E essa mudança eu cavei, eu posso falar que eu cavei de todas as formas, né? É uma história bacana. A gente estava lá em São Gonçalo dos Campos. São Gonçalo dos Campos é uma cidade no interior da Bahia. Ela tem 30 mil habitantes. O nosso centro de distribuição, a gente estava na fase de testes para começar a operar. E ele é basicamente no meio da rodovia, então só tem ele lá, não tem nada. O pessoal, a gente estava testando, eu já estava ali também acompanhando o pessoal. Naquele momento eu não tinha mais ação minha, era mais equipe de teste mesmo. Já eram umas 9 da noite, todo mundo cansado, trabalho o dia inteiro. Eu falei, quer saber? Gente, fica aí que eu vou buscar uma pizza para vocês. E aí fui rodar São Gonçalo para achar onde tinha uma pizza. Margem da cidade, 30 mil pessoas, numa quarta-feira, no interior da Bahia. Consegui achar pizza, a gente voltou, comeu e tal. Meia-noite terminou os testes naquele dia. E eu a pessoa que era o gerente de logística na época, a gente já tinha que voltar até Salvador ainda, porque a gente estava hospedado em Salvador. Então tinha 1h30 de viagem, a gente montou no carro junto e foi para Salvador. E foi nesse momento aí da meia-noite a 1h30 da manhã que eu me coloquei à disposição e fiz uma entrevista com o cara, dizendo, terminando isso aqui, é só você me chamar. E foi exatamente o que aconteceu. Então, realmente, eu tenho muito orgulho que eu realmente cavei isso aí. Se ele estiver assistindo aí, ele vai saber. Mas estava preparado para isso, né, cara? É legal aqui, ó. O Silvio colocou uma pergunta aqui, cara, bacana. Qual dica para iniciar uma transição de carreira? Cara, a gente comentou, né? Essa é uma dica, né? Vai atrás, né? Define o que você quer e vai atrás. Essa eu tenho certeza que eu fui atrás de conseguir essa transição, que foi mais uma que eu fiz, sair da área de projetos e ir para uma área especialista de logística. E assim, Rui, o primeiro passo é primordial, você ter clareza do que você quer, qual que é o teu objetivo, qual que é o teu próximo passo. Isso aí é primordial. E tendo essa definição do que você quer para o próximo passo, cara, é o que a gente tem falado aqui, é você se preparar, independentemente do segmento, da área, enfim, você se preparar, saber quais habilidades que você tem que ter, se você não tem essa habilidade, você ir atrás de como você conseguir essa habilidade, ter a competência daí para você galgar esse próximo passo, a transição de carreira. E como o Luiz colocou esse exemplo aí que ele passou também, cara, você tem que ir atrás, o protagonista da sua vida é você. Muitas vezes você achando que vai vir, não estou dizendo que é teu caso, tá? Mas estou dizendo assim, pode acontecer que, vai acontecer, a empresa vai me reconhecer aqui, eu estou fazendo um belo trabalho. Muitas vezes acontece isso, né, Luiz? Estou fazendo um bom trabalho e tal, a empresa tem a meritocracia, é legal, tô aqui. Cara, só que, porra, depende da empresa que você tá, você tem lá 2, 3, 5, 10, 20 mil funcionários, cara. Se você não estiver muito bem alinhado com o seu gestor, cara, isso é um ponto para quem está, né, que é na transição de carreira, quer fazer uma transição de carreira dentro da própria empresa, enfim, crescer dentro da empresa, é isso, cara, você tem que estar muito bem alinhado com o seu gestor, você tem que saber o que você tem que entregar, qual que é a sua meta, né, qual que é o meu KPI aqui, qual que é a minha meta de entregar, você tem que ser mensurável, você tem que saber, porque senão você não vai saber, eu estou fazendo um bom trabalho, mas como assim? Então esse é o primeiro passo. Agora, se você quer fazer uma transição de carreira, que você tem uma paixão, você tem um dom que você quer colocar em prática, você quer viver disso, quer viver do que você gosta de fazer e ganhar com isso, que eu acho que é sensacional, também não muda, cara. A diferença é que você vai ter que se preparar mais ainda para dar esse passo de empreender. Acho que mais ou menos isso, né, Luiz? Eu acho que é isso. E nunca parar de se preparar, né? Continuar sempre atrás e buscar oportunidades, né? Acho que transição. Eu passei ainda por mais uma transição, daqui a pouco a gente fala, mas quando eu fui para logística, de novo, eu tinha um background generalista em projetos, conhecia um monte de metodologia, aprendi muita coisa de logística na prática. Acho que esse foi um ponto que foi muito bacana para mim também, que me ajudou a fazer essa transição. Como o projeto envolvia a construção, na verdade não era só a construção, mas era todo o desenho de uma solução de um centro de distribuição, todo o desenho de uma solução logística para atender uma fábrica de cosméticos, eu acabei podendo aprender muita coisa na prática. E principalmente o que eu ia aprendendo eu ia usando para uma coisa boa, né? Então essa conversa que eu falo que eu tive aquele dia no carro da meia-noite a 1, foi uma entrevista, mas foi uma entrevista muito light, porque aquela pessoa que no fim do dia acabou me chamando para trabalhar com ele já conhecia o que eu fazia na prática, né? Então eu mostrei primeiro o que eu era capaz, o que eu conseguia fazer, e depois eu fui lá e falei, estou à sua disposição. Exato, cara. Sem resultado você não tem, você não anda. Você não anda. É fato, cara. Você tem que ter resultado. Você mostrou resultado.
por isso que você teve a oportunidade, cara. E óbvio que você foi atrás disso, mas você mostrou o resultado, cara. Isso aí não tem como fugir disso, né? Essa preparação aí, você ter direto. Mas aí me fala uma coisa, você ficou um bom tempo também, né? Isso é mais um ponto que as pessoas às vezes não sabem. Essa época que você, por exemplo, já estava com esse projeto, né? Na Bahia, enfim, essa implantação, pô, você já era casado, por exemplo. Já era casado. Pô, você abre mão, mas de novo, né, cara? Você abre mão, cara, tudo na vida é decisão. Na carreira, na transição de carreira, é decisão também, cara. Você vai passar, você vai abrir mão de uma coisa para tomar decisão, você vai abrir mão de coisa para conquistar outra, né? Então, eu entrei no Boticário dia 23 de abril de 2011. Eu me casei no dia 21 de maio de 2011. Passei a lua de mel na Bahia, nunca tinha ido pro Nordeste. Falei, nossa, vamos aproveitar a lua de mel para conhecer o Nordeste. Depois que eu voltei da lua de mel, eu passei 3 anos indo pra Bahia, segunda-feira voltando na sexta. Aí fala hoje, vai no resort lá em Salvador, nada contra, né? É maravilhoso, mas ficou 3 anos, tá direto. 3 anos eu ia na segunda e voltava na sexta. A gente abriu mão de bastante coisa, né? Em alguns momentos a gente emendava, ela ia para lá e tal. Mas sim, foram 3 anos bem separados. Por quê? Porque era o momento que eu sabia que eu estava decolando na carreira, era um momento que eu podia crescer muito. Então realmente fiz essa escolha e neste momento priorizei o lado profissional, tentando manter o lado pessoal da melhor forma possível, mas foi um momento de prioridades mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, essa daqui acho que manda aí, Luiz, Thiago Santa Rosa. Thiago Santa Rosa, trabalha comigo aqui em Curitiba. E hoje gerencia um time de logística. Para você, qual a maior dificuldade nas operações logísticas? Então, Santa, na verdade foi assim, cara. Quando eu vim para logística, né, eu também fui buscar, eu vim com o conhecimento prático que eu tinha adquirido durante o New Age, mas eu fui buscar uma formação para conhecer um pouco mais e principalmente para me sentir seguro o suficiente para dialogar no mesmo nível com todas as áreas, né? E passei bastante tempo, acho que é legal o Santa botar essa pergunta aí, porque hoje ele trabalha comigo hoje, né? Mas passei bastante tempo na indústria com uma visão de logística de indústria, aquela logística mais processual, mais automatizada, mais burocratizada, numa grande indústria, como acontece em todo centro de distribuição grande, em toda a indústria grande. E aí, no começo do ano passado, eu fiz uma nova transição, porque eu precisava complementar minha formação e complementar minha experiência profissional, e eu vim efetivamente para o braço de varejo do grupo, para tocar a logística da última milha, ali na ponta, né? E cheguei numa realidade onde as coisas são muito mais rápidas, são muito mais ágeis, acontecem de uma forma muito mais veloz. Eu estou na logística há 1 ano, parece que faz uns 5 que eu estou na logística de varejo. E eu acho que a dificuldade, não sei se é dificuldade, Santa, é o desafio, né? A grande desafio é eu conseguir calibrar a minha expectativa que eu tinha da indústria com essa realidade do varejo. Eu consegui calibrar minha expectativa, mas eu também consegui desenvolver a equipe para que eles consigam ser mais processuais também, para organizar um pouquinho mais os processos, para que a gente tenha um controle sobre a nossa operação, tenha um controle, uma gestão sobre a nossa operação. Então, acho que o principal desafio que eu encontrei quando eu cheguei aqui, e que hoje a gente já faz muito melhor do que a gente fazia no passado, foi efetivamente implementar modelos de gestão, modelos de controle, sem perder essa agilidade do varejo. Né? Não, isso que é legal que você colocou, por exemplo, você se prepara, tô pronto, tal, só que, cara, você vai saber se tá pronto no campo de batalha. Se você não entrar no campo de batalha, cara, se você não arriscar, você nunca vai saber se tá pronto. E ao mesmo tempo, a pessoa tem medo, às vezes, né? Seja uma transição de carreira, como você tá comentando aí, ou seja uma transição para empreender, a pessoa tem medo. É normal, todo ser humano tem medo, cara. Aquela coisa, o medo é inerente, né, cara? O medo, todo mundo tem medo. Medo é bom, né, Fábio? Esse medo te faz, né? Realidade, né? Te faz investir tempo, te faz ter que estudar e ir atrás dessa nova responsabilidade. Acho que é muito legal. É exatamente isso, é usar o medo a seu favor. Cara, você usar o medo a seu favor, só que só vai saber realmente se você tá pronto ou não, ou se você tomando a responsabilidade, tomando risco, e encarar, cara. O Marcelo colocou uma pergunta aqui também, cara, que acho bacana na linha aqui. Fábio Luiz, que livro vocês recomendam para abrir a cabeça para outros desafios? E como criar esse hábito de leitura? Cara, eu posso falar aqui, rapidinho, um aqui, depois você fala aí, Luiz, cara, que até coincidentemente, cara, boa pergunta aí, Marcelo. Eu comecei a ler faz pouco tempo, cara. Esse aqui, cara, tá muito bom. O Instagram, ele fica todo. A hora certa de mudar. De mudar, exatamente, cara. Acho que a pessoa aí consegue ver bem. Cara, muito, muito legal. Como usar o método de pivotagem para planejar e acertar o próximo passo na carreira.
Cara, esse livro aqui Marcelo, esse livro aqui é muito bom, cara. Muito, muito, muito bom, cara. E hábito de leitura, eu vou ser sincero, eu posso ser sincero aqui, eu já até sei a resposta do Luiz, mas no meu caso, cara, eu passei boa parte da minha vida com um currículo vasto de leitura que cabia na mão esquerda, e por conta do colégio, depois do colegial que tinha que fazer, cara, não lia, não tinha esse hábito de ler livro, não tinha. Como é que eu criei esse hábito, cara? Pra mim não tem outra coisa, não tem outro segredo que é como tudo na vida, cara, você tem que se desafiar e criar rotina, cara. Criei rotina de todo dia de manhã, cara, começar a ler, se for para ler 2 páginas, se for para ler 30, você tem que se organizar e fazer isso se torna um hábito. Você repetir, cara. No começo pode ser doloroso, como tudo, né? Igual quando você vai na academia aí, vai na academia, fica pensando isso aí, você volta na academia, você faz o primeiro, corre, você fala, isso é desumano, você não nasci para isso, o que eu tô fazendo aqui? Vou ficar sofrendo? Mas aí passa, né, cara? E para mim a leitura foi isso, cara. A leitura para mim, chato, cara, vou ler, mas depois você pega, por exemplo, esse livro é sensacional, cara. Comecei a ler ele, teve um dia que eu li, acho que, cara, fiquei 1 hora lendo ele, parecia que nem vi o tempo passar. Você já tinha um hábito mais de leitura, né, Luiz? Eu tinha, né? Pra mim foi um pouquinho diferente, né? Eu fiz uma cirurgia um tempo atrás e aí fiquei 20 dias no hospital, bastante tempo atrás, tá? Faz 20 anos já, quase. E fiquei 20 dias no hospital e eu nunca gostei muito de assistir TV, né? E aí não tinha o que fazer, e aí, puxa, antes da cirurgia eu me preparei, comprei alguns livros simplesinhos de leitura, de história, de romance, e acabei pegando um prazer, né? E se olhar aqui atrás, na verdade, a maioria dos livros aqui são muito de ficção, de romance, eu gosto muito de ficção científica, livro de distopia do futuro, eu gosto muito desse tipo de livro. Mas foi mais porque eu criei realmente esse prazer e esse hábito de ler. Agora, respondendo a tua pergunta, como abrir a cabeça, o que eu gosto muito de ler são biografias, né? Então, eu estava olhando aqui, tem a biografia do Jobs, tenho a biografia do Jeff Bezos, tenho muito livro de business assim nesse sentido. Eu acho que isso, pegar aquilo, o cara contando como ele fez e como ele chegou lá, para mim abre a cabeça. Exatamente, sabe? Isso, cara. Por exemplo, isso é legal, que é um gancho, cara. As pessoas às vezes cara, eu tô perdido, como é que eu vou fazer? Eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar, eu quero fazer, enfim, empreender, como eu faço? Tô perdido, cara. Tem uma coisa que é muito simples, que isso aí, todos os grandes, dos bilionários, todos, seja CEOs de empresa, cara, existe uma coisa que se chama modelagem, cara. Você modelar quem já chegou. Então, a pessoa que já fez, já chegou lá, cara, você não precisa imitar ela. Você pode modelar como que ela fez. Como que ela chegou lá? Ela vai conseguir até te mostrar, seja no livro, enfim, numa mentoria, por exemplo, te mostrar, cara, você não cometeu os erros que ela cometeu. É simplesmente isso. Então, você pode, de uma maneira simples, você falou, por exemplo, esses dois, você falou, gringo, mas tem um nacional, cara, que é muito, muito, muito bom, é antigo. Todo mundo que está aqui na live, sem exceção, conhece, que é nosso saudoso, nosso famoso Silvio Santos, cara. Você leu o livro do Silvio Santos? Não cheguei a ler. Cara, é muito bom, cara. Você vê a história do Cenoura Bravanel, cara, é sensacional. Esse é um livro também que eu indico, esse que é ver essa questão de história, como a pessoa chegou lá, como ela começou, trilhou a jornada. Pô, cara, muito bom. E não é à toa que Silvio Santos é quem é, cara. Muito bom. Show. Muito bom. Eu tô num desafio agora aqui, cara. Eu encarei o Antifrágil. O Antifrágil do Taleb. É um tarugo de 700 páginas. São 7 livros em um que mistura filosofia com negócio, com como tomar risco de forma calculada e como crescer na diversidade. Então, é um livro bem interessante, mas muito pesado, muito denso, assim, que você... Ele te exaure um pouco para ler, mas tá um desafio bem legal. Assim. Cara, e eu acho que além de livro, cara, acho que é legal falar também que hoje, pô, mais que nunca, a gente tem uma enxurrada de informação, né, cara? Acesso no mesmo segundo de informação de tudo que você quer, que é aprofundar em qualquer tipo de assunto, você vai ter informação. Só que, muitas vezes, cara, as pessoas confundem você ter informação, e muito fácil informação, com conhecimento, cara. Informação não é conhecimento, né, Luiz? Você tem informação, é informação. Só que como você vai praticar, você vai colocar em prática essa informação, vai absorver ela, ou vai aprofundar para tornar um conhecimento, é outra coisa, né, cara? E isso é importante porque quando a pessoa ela quer fazer uma transição de carreira, quando a gente fala de preparação, há muito tempo atrás era mais, né? Hoje até um pouco menos, eu percebo. O que acontece?
ela vai procurar uma formação tradicional, seja um MBA, ou seja, alguma pós nesse sentido. Sendo que hoje em dia já tem outros tipos de você conseguir adquirir conhecimento de valor, que vai agregar conteúdo e valor para você, sem ser dessa maneira tradicional, né? Mas só tomar cuidado que na internet, principalmente, sim, tem muita coisa, né, cara? Assim que às vezes você vai perder muito tempo e não vai colocar em prática, não vai conseguir fazer com que isso se torne objetivo para você dar o próximo passo, né, cara? Não, concordo. Eu acho que assim, na internet hoje você tem muita coisa, né? Você tem desde coisas muito robustas, como plataformas que colocam cursos do MIT, da Harvard, da USP, disponíveis quase de graça ou por valores muito baixos, até picareta, né? Até picareta que realmente você vê que não vale a pena. O que eu acho que é importante de você ter uma formação sólida, de você investir numa educação mais formal, assim, é que isso te dá uma base para você pensar e montar sua própria opinião. Né, para você pegar esse emaranhado de informações que a gente vive, conseguir filtrar isso e criar o seu próprio pensamento, né, conseguir criar a sua própria opinião. Você deixa de ficar sujeito a só repetir a opinião dos outros. Né? Isso a gente consegue só com conhecimento, com leitura, com estudo, com um pouco mais de cultura geral, assim, para conseguir... Legal, cara. E eu acho legal isso que você falou, que você deu um gancho bacana que eu lembrei agora, cara. E você me deu o gancho seguinte, cara, você buscar formar esse conhecimento, né? Vai te dar uma base, mas uma coisa que depende de cada um como vai utilizar esse conhecimento, essa base. Por que eu digo isso? Porque muita gente pode achar que, cara, eu tenho esse nível de inteligência, esse nível de conhecimento, não adianta eu ficar estudando, que eu nunca vou conseguir chegar em outro nível. Isso aí que eu ia falar muito também, que é uma dica, eu acho que o Marcelo, se ele tiver aí, vai ser legal também, que eu li, tô lendo pela segunda vez esse livro aqui, cara, Carol Dweck. Esse livro aqui é espetacular, cara. Isso aqui é um livro, cara, que não é simplesmente falar sobre mindset, falar sobre mentalidade e tal, é um livro que, porra, tá recheado da primeira à última página provado cientificamente, cara. Então, isso aí foi testado, cara. Ela fez vários testes, cara. Que é a pessoa que tem um mindset fixo, pessoa que tem um mindset de crescimento. Pessoa que acha que, cara, o desafio eu não vou querer porque eu não vou conseguir, e não adianta eu ficar estudando porque eu não tenho aptidão para isso. Ou tem aquela pessoa que fala assim, porra, cara, legal o desafio, eu vou encarar isso aqui, onde que eu posso buscar informação, onde que eu posso crescer. Vai em link que você falou, cara. Você vai buscar numa maneira tradicional para ter uma base bacana, show, só que o que você vai fazer com isso? Exatamente. Você vai pagar para você ou você vai buscar outros conhecimentos, né, cara? Isso é muito legal. Exato. E vem sempre do próprio esforço, né? A gente não consegue nada sem investir tempo, sem investir esforço. É isso que a gente pode fazer. Exato, cara. E aí entra naquela velha história, aquela velha máxima, todo mundo já ouviu, né? Tipo, assim, alguns atribuem a Einstein, outros falam, mas é aquela insanidade, né? Você querer um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. E aí, cara, a gente acha que não, tem muita gente que faz isso, principalmente na transição de carreira, né? A pessoa, ela reclama do chefe, ela reclama da empresa, ela reclama do governo, da política, do tempo, da chuva, só que, pô, cara, fazer o que ela tem que fazer, ela acaba não fazendo, né, cara? Exatamente. E aí, cara, me fala aí, qual que tá o seu último, hoje, teu estado atual aí, o que você tem na sua carreira, nessa transição aí, cara? Então, cara, eu tive mais uma transição, né, eu tava há 4 anos na logística, de 2014 a 2018, comecinho de 19, e aí 19 mais uma vez apareceu uma oportunidade. E vou te confessar, essa talvez foi uma das que me deu mais, aí, entre aspas, medo, né? Eu já estava numa posição bastante confortável, na posição que eu estava, mas faltava complementar, faltava viver o mundo real, como eu falei, né? E foi a oportunidade de eu vir para o braço de varejo e conhecer um pouco mais do mundo real, conhecer o que acontece aqui na ponta, sentir esse calor, mas também me obrigou a mudar toda a minha cabeça. Né, me obrigou a mudar toda a minha cabeça, porque é uma realidade bem diferente da que eu estava acostumado, né, uma realidade um pouco menos burocratizada, um pouco menos processual, mas muito mais ágil, né, o que a gente conseguiu fazer, especialmente nesses últimos 3 meses aí, com toda essa crise que está assolando a gente, eu levaria um tempo muito maior para executar num ambiente mais processual, né. A logística se colocou muito mais como um diferencial e a gente conseguiu demonstrar uma capacidade de reagir a estímulos e de criar estímulos novos muito rápido. Mais uma vez, eu sei que está ficando batido, mas mais uma vez eu
quando fiz um movimento na minha carreira, eu fiz um movimento também na minha carreira acadêmica, né? Então hoje eu estou cursando um MBA em varejo, né? Em gestão do varejo. Sim, eu queria conhecer o outro lado, né? Queria conhecer franchising, queria conhecer CRM, queria conhecer consumidor, comportamento consumidor, queria conhecer formação de vitrine, queria conhecer visual merchandising. Então entrei no MBA de varejo para complementar também desse lado, esses soft skills que eu realmente não tinha, né? Então, mais uma vez, a gente faz o movimento de carreira e já vai junto, sempre reforçando a formação. Mas isso, cara, perfeito que você está falando, porque você tem essa clareza, porque você sabe onde você quer chegar, né? História, de novo, né? Repetindo, mas muitas pessoas se sentem perdida, tal, o que eu faço? Vou fazer um curso, Mas, cara, na hora que você chega e fala a pessoa, tá, legal, legal que você está interessado, o primeiro passo é esse, você querer mudar, isso aí, é o primeiro passo. Mas o que você quer? A pessoa fala, mas não fala, cara. Por exemplo, eu quero um salário maior. Tá, mas como assim? O que você vai fazer para chegar lá, né? Exatamente, então, isso, né? Eu acho que uma coisa legal também, assim, Fábio, cara, tem que ter um pouco de ambição também, né? Não é feio ter ambição. É uma ambição, obviamente, respeitando as pessoas, sem pisar em ninguém, sem passar por cima de ninguém, mas tem que ter uma ambição e tem que saber, puxa, quero crescer para esse caminho, quero crescer por esse caminho, estou fazendo isso para chegar nesse caminho. Eu tive essa felicidade de sempre conseguir me preparar para dar os passos da forma que eu queria, né? E felizmente as coisas sempre aconteceram, né? Então. Tem uma pergunta, cara, que eu acho bacana. Qual a dica para quem está iniciando na carreira de condução e gestão de projetos? Cara, é legal isso aí, porque a gente fez MBA de gestão de projetos lá na GV em Joinville, né, cara? Lembra? A gente terminou em 2007, acho que foi, cara. Foi 2007. Eu aqui também para não... Parecendo velho pra caramba, né, cara? A gente está em 2020, cara. Pelo Deus. Pois é, cara. Mas a gente fez, cara, você exatamente nessa questão de transição de carreira, você acabou buscando aprofundar bem mais MP, etc. Acho legal dar uma dica para ele aí. Acho que legal assim, gestão de projetos te dá uma visão muito ampla, né? Quando você se coloca efetivamente como um líder de projeto, você acaba tendo que olhar para vários detalhes que em geral as pessoas não olham, né? Mas para quem está começando, né? Então, primeira coisa, tem uma porrada de metodologias hoje em dia, metodologias ágeis, metodologias tradicionais. Tem que entender um pouco de que tipo de projeto você está envolvido, que tipo de projeto você quer se envolver nesse momento. Aproveita alguma dessas várias ferramentas que existem na internet, esses vários portais de conhecimento, estuda um pouquinho e começa a praticar, né? Começa a praticar. Conforme você for praticando, você vai entender os seus gaps e vai saber onde você quer focar. Eu, por exemplo, sou um cara muito mais de projetos tradicionais do que efetivamente projetos ágeis. Por quê? Porque eu sou um cara de projetos grandes, que ficam mais complicados de você colocar metodologia ágil. Quem é de TI é muito mais fácil, é muito mais prático você fazer projetos ágeis, porque você vai fazendo entregas pequenas, pacotinhos menores, e você já vai adaptando. Os projetos que eu estou acostumado são muito mais de engenharia, de desenho, de solução que demora 6 meses para ser fabricada. Então você acaba escolhendo que nicho você quer tocar, né? Eu me sinto mais confortável nesse nicho, enquanto outras pessoas se sentem mais confortáveis nos projetos ágeis e em outras metodologias. Mas acho que dica como primeiro passo, conhecer um pouco das metodologias, escolher conhecer, experimentar um pouquinho, tatear, escolher com que caminho você quer se aprofundar, e aí sim, de novo, volta porque a gente já falou, né? Estuda, faz... Exato, cara, e eu no começo aí de hoje, eu também falei em relação a que você tem muita informação hoje, né? Você tem acesso a muita informação fácil, você tem acesso a informação de qualidade e lixo. Então, mas como você colocou nesse caso específico aí, você tem ferramentas, você tem na internet, que é grátis, cara, que é gratuito, que vai te agregar muito valor nesse conhecimento. Tem mais uma pergunta aqui, da Tânia, legal aqui, ó. Oi, Fábio Luiz, boa noite. Sempre quis empreender, mas tenho medo de arriscar. Como posso trabalhar nisso? Pô, boa pergunta, Tânia. Isso aí a gente falou um pouco aqui, né, Luiz? A questão do medo. Cara, o medo, ter medo não tá errado, né? Todo mundo, isso é instinto, né? Você tem medo. E o medo do novo é muito grande, né? Ainda mais da maneira como a gente começou a falar ali, né? Você está com 17 anos, você tem que fazer faculdade, você ainda não sabe muito bem. Então, você mais ou menos, né, numa grande maioria ali, trilhando aquele caminho. A gente faz faculdade, entra numa grande empresa, se forma, trabalha e tal. E aí, quando você tem ou não precisa ter aptidão,
mas você tem a vontade de empreender, tem a vontade de colocar em prática um projeto que você tem na cabeça, uma coisa que você ama, uma coisa que você gosta, um dom que você tem, é normal você ter esse medo, só que sim, você não pode deixar o medo barrar você. Você tem que usar ele a seu favor, como a gente comentou há tempo atrás. Como fazer isso? Tem várias maneiras, né? Mas acho que o principal é você, que a gente também já falou bastante aqui, você se preparar, você, na área que você gosta, na área que você tem um projeto que você quer empreender, você se preparar muito, estudar, buscar conhecimento, buscar se você realmente você vê se você já tem as habilidades inerentes para esse empreendimento, enfim, para esse projeto. Se você não tem, você buscar. E a partir do momento que você também não pode ficar nesse ciclo só de se planejar, né, Luiz? Aí você não procrastina. Você tem que arriscar. Vai chegar um momento que você vai ter que arriscar. Era isso que eu ia falar, né? Eu tenho o privilégio de estar numa empresa que é muito empreendedora, né? O Grupo Boticário ele foi criado do nada por uma pessoa com espírito empreendedor, e hoje é uma empresa do tamanho que é, né? E está cada vez mais empreendendo, sempre se renovando, sempre buscando novas formas de crescer. Então, dentro do Bot, a gente é muito desafiado a realmente empreender. E lá dentro a gente usa muito aquele mantra do Vale do Silício, né? Pode parecer batido, mas, puta, R rápido, R barato, R pequeno, a gente usa muito, e a gente tem muita liberdade. E aí, quando eu vejo essa pergunta aqui, sempre quis empreender, mas tenho medo de arriscar. Eu acho que o ponto é assim, você tem que tomar riscos calculados, riscos planejados. E como o Fábio falou, não ficar planejando até chegar na solução perfeita, né? Você vai... Faz uma primeira questão, e assim, tem mais um mantra do Vale do Silício, né? Se você não tiver bug, é porque você já tá atrasado, né? Você já lançou o produto, se quiser lançar o produto sem bug, você está lançando atrasado. Então, vai fazendo, vai testando, vai melhorando, é muito conceito de melhoria contínua. Exato, cara, é isso que você falou em relação ao... Não existe esperar ficar perfeito, não existe o perfeito, cara. Não existe, não adianta, seja no segmento que for, não existe. E tem aquela velha também que eu acho bacana de falar, que o feito é melhor do que o perfeito. Cara, faz, não adianta. Se você ficar esperando, tá perfeito, nunca vai estar. Toda hora que você for entrar pro campo de batalha, você fala assim, não, mas peraí, deixa eu ajustar isso aqui. Não, deixa eu tirar isso aqui. Não, peraí que eu tô com medo, o que vão pensar? Tô com medo do julgamento, tô com medo de arriscar. Você não vai sair. Estuda, pratica, planeje, só que assim, um ponto primordial é a ação. Se você não tiver ação, você não colocar em prática, esse medo daí vai tomar conta, né? Esse medo vai ser, o medo vai estar aqui e vai tomar conta. Acho que é isso aí. A Thaís, ele tá pedindo mais dica de livro. Cara, um que eu gosto bastante, tá? Esse aí é para quem é mais processual, são 2. A Meta, para quem já leu, isso é meio que a bíblia de engenharia de produção. É um livro bem legal, ele traduz vários conceitos de Lean de uma forma, com uma historinha bacana. E um para quem gosta de gestão, também gosta de gestão da rotina, é o Poder do Hábito. Poder do Hábito, aquele esquema de desafio, recompensa e método, é muito bacana. Esse livro é muito bom, cara. Tem uma pergunta aqui, cara, que passou. Eu tô vendo no Instagram aqui, ó. Você acha melhor ser generalista ou generalista? Cara, eu acho que esse ponto a gente tratou um pouco, né, cara? Você pode falar aí também. Não existe melhor ou pior, né, cara? Não existe certo e errado. Aí você não pode ir também nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Não vou ficar em cima do muro, não, na resposta. Eu acho que tem que ser o famoso equilíbrio, cara, mas também vai depender do que você... tudo começa, cara, pode parecer repetitivo, mas tudo começa a saber onde você quer chegar, qual que é o teu próximo passo. Você tendo essa clareza, daí você vai conseguir nortear bem o que é melhor na balança, ser um pouco mais do outro, um pouco menos do outro. Mas acho que basicamente você tem que saber primeiro onde você quer chegar. Para tudo na vida, a palavra é equilíbrio, né? Eu já fiz os 2 movimentos, né? Quando eu foquei em logística e saí da área de projetos, eu me sentia muito generalista e eu precisava me especializar um pouco mais. Quando eu saí da logística industrial para vir para a logística de varejo, eu achava que eu precisava complementar minha formação e complementar minha experiência. Então eu precisava abrir meu horizonte de novo. Então assim, quando você acha que está abrindo muito, fecha. Quando você acha que está fechando muito, abre. Né? Acho que E depende de cada caso, né? Depende de cada caso. No meu caso, cara, eu sempre gostei muito e trilhei bastante essa linha da área comercial, da área de negócio, business, já passei telecom, né, indústria de setor primário, como eu falei,
passei de bioenergia, passei em trading, passei, agora eu tô numa área totalmente nova também para mim, faz um ano, de negócios agrícolas, cara, uma área comercial, mas de negócios agrícolas, cara. Não ia imaginar que eu ia trabalhar nessa área. Só que, como eu falei no começo, todo o skill, cara, toda a bagagem, cara, tudo que eu aprendi, todas as empresas que eu passei, todas as áreas que eu passei, de uma maneira ou outra, se eu consigo, aí vai depender também de como você vai usar essa bagagem, você usar ao seu favor, aí você consegue usar. Então, assim, eu tive eu tenho essa trajetória também, que em alguns momentos foi um pouco mais especialista, e tinha que ser, porque é inerente do cargo, da sua cadeira, enfim, de onde você está, e na grande maioria das vezes um pouco mais abrangente, porque tinha que ver o todo, né? Você não ficar muito só na parte muito específica. Acho que basicamente é isso aí. Mas não existe, de forma alguma, não existe uma fórmula mágica. Não existe uma receita de bolo, não existe. Primeiro de tudo que a gente está falando de pessoas, né? Cada um tem um perfil, cada um tem uma meta, tem uma ambição, tem valores, né? Tem valores que é fundamental, cada pessoa tem seus valores, né? Então, isso é o primeiro ponto, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo, né? Pelo contrário. E o segundo ponto é que eu penso, você tem que saber muito bem, estar muito ciente do estado, da onde você está e aonde você quer chegar. Você tendo essa clareza, você conseguindo ter isso aí, já é um grande passo, porque daí você começa a buscar, então, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para chegar onde eu quero chegar? O que eu tenho que evoluir? O que eu tenho que, enfim, aí você vai indo. Então, acho que não existe uma fórmula mágica, né? Mas é mais ou menos isso. Não sei como é que você pensa. Não, eu concordo. Eu vou compartilhar uma história aqui que eu ouvi de uma pessoa, um colega meu que eu admiro bastante. Bom, a carreira não é uma corrida de 100 metros, não é uma maratona. A gente vai ficar... Eu tenho 38 anos, eu vou trabalhar por pelo menos mais uns 25, 30 anos aí na minha carreira, né? Então tem muita coisa para acontecer ainda. Uhum. E a carreira é construída bloquinho depois de bloquinho, né? Quando você, como você bem falou, Fábio, se você sabe onde você quer chegar, você consegue medir melhor os momentos que você tem que dar um passo para trás, os momentos que você tem que dar um passo para o lado, os momentos que você talvez tenha a oportunidade de dar um passo à frente, mas que ainda não seja o momento, né? E aí você precisa pensar, né? Porque às vezes você pode dar um passo maior e acabar queimando algumas pontes, queimando algumas etapas e não ter os bloquinhos necessários para chegar naquele lugar. Mas também tem que ter a inquietude de que se você for para uma cadeira a qual você já está preparado, você está indo para a cadeira errada. Então você tem que ir para algum lugar que possa te desenvolver um pouquinho mais. Você tem sempre um desafio, né? Tem que ter o desafio e se arriscar um pouquinho. Desde que o risco esteja claro, né? Exatamente, cara. Acho que eu lembrei agora, cara, para uma pergunta agora que eu acho legal para a gente colocar aí para o pessoal que está assistindo aí, cara, muito bacana, para a gente finalizar. Se você pudesse dar uma dica, cara, assim, uma dica simples que seja, mas para quem está querendo dar esse próximo passo para fazer uma transição de carreira, cara, para empreender, enfim. Eu acho que, sim, baseado na minha experiência aí, sem querer ser o dono da verdade, mas o que eu sempre fiz, né? Me preparei, estudei, planejei, fui conversar com pessoas que já fizeram, que já aconteceram, que já passaram por isso, né? Busquei referências aí, sempre tentei fazer as coisas muito de uma forma bastante estruturada, mas acima de tudo, né? Tive a oportunidade, tive a coragem de assumir riscos calculados, riscos dos quais eu sabia que eu estava preparado, que tinha sim probabilidade de não dar certo, mas que eu tinha certeza que eu estava preparado o suficiente para abraçar essa nova causa, né? Uhum. Então, que é realmente isso, assim, ter uma preparação, ter um planejamento e saber a hora de assumir os riscos e não ficar esperando também que isso caia no seu colo. Se a oportunidade aparecer, você acha que ainda falta um pouquinho para você estar 100%, mas que você consegue se desenvolver quando estiver sentado na cadeira, ou se desenvolver quando estiver empreendendo o seu novo negócio, toca o barco em frente. Acho que esse tipo de risco calculado só faz a gente crescer. Pô, legal. É isso, cara. Acho que esse é o ponto, cara. Espero aí que a galera tenha gostado. Muito obrigado pela honra de ter sido o primeiro de muitos. Esse canal ainda vai crescer bastante. Valeu, muito legal aí a galera que ficou junto com a gente aí, participou, cara, isso é importante pra caramba, que você agrega valor aí ao conteúdo e muita gente que quer saber um pouco mais sobre
sobre transição de carreira, enfim, sobre essas jornadas aí, os desafios, e sim, é possível você fazer o que você gosta, sim, é possível você trabalhar com o que você gosta, sim, é possível você ser remunerado pelo que você ama fazer. Valeu, galera. Valeu, Luiz. Valeu, gente. Obrigadão. Um abraço. Até mais.